Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Peço para os irmãos abrirem sua Bíblia em Marcos 10. É um texto bem conhecido da igreja. Marcos 10, 46, palavra bem conhecida mesmo da igreja, qual o Espírito Santo ardeu ao meu coração, que diz assim: e logo que... 10, 46, diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando, e ouviu que era Jesus de Nazaré. Começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Você pode glorificar a Deus por esta palavra. É uma palavra bem conhecida, é um texto muito bem conhecido da igreja. É um texto qual a gente ouve muitos pregadores falar, muitas pessoas falar durante a nossa vida. Mas o Espírito Santo estava ali, o Espírito Santo estava ardendo ao meu coração, porque Jesus, quando ele nasce ali em Nazaré, quando ele vai nascer e vai ir para Nazaré, ele vai nascer numa época onde Deus não falava mais com o seu povo. Estava ali o povo sem ouvir a Deus, sem falar, não sem Deus agir, porque é diferente, Deus não falar como Ele não agir, é diferente. Muitas vezes Deus não está falando, mas Ele está agindo, e isso você precisa entender na sua vida. Vai ter vezes que você não vai ouvir profeta, tem vezes que você não vai ouvir o hino que vai de encontro ao seu coração, tem vezes que você não vai ouvir o versículo que você gosta, mas Deus vai estar agindo na sua vida, Ele vai estar agindo na sua casa, Ele vai estar agindo na sua família, Ele vai estar cuidando de você, Ele vai estar te guardando, e isso é uma coisa clara, porque o povo vai perceber que Deus não fala mais, não se levanta profeta, vai se levantar João Batista, Jesus vai começar a andar, Jesus vai começar a caminhar, e eu gosto muito de Marcos 3:10, se não me falha a memória, que vai dizer assim, que muitos dos doentes se empurravam um ao outro em direção a Deus. Tem hora que a gente não tem força para levar alguém até a Deus, mas o máximo que a gente consegue fazer é empurrar para que as pessoas toquem, e a palavra diz que quando eles eram empurrados, um empurrava o outro, tocava no Senhor, eles eram curados. Irmão Ivan, o que você está dizendo? Eu estou dizendo para você que no meio do processo vai haver momentos que você vai ter que ser empurrado, vai ter momento que você não vai ter força, vai ter momento que você não vai ter coragem, mas Deus vai levantar alguém que vai te empurrar, vai levantar alguém que vai te levar até onde, irmão Ivan? Até os pés do Salvador, até os pés do Senhor, e aí cabe a você usar aquilo que você tem. Irmão Ivan, usar o que você está falando? Quero que você entenda, porque é muito claro, a gente tem que usar aquilo que a gente tem. Muitas vezes a gente quer usar o louvor que o irmão tem, a gente quer usar a oração que o irmão tem. Às vezes fala: não, minha oração não é boa, é melhor usar a oração de outro irmão. Olha, o meu louvor não é bom, eu não entro no tom. Olha, eu não sei cantar, eu não sei falar. Olha, não é melhor outra pessoa para saudação? Não é melhor outra pessoa para fazer? Chama outra pessoa para fazer no meu lugar. E isso aqui eu quero trazer um pensamento para nós. O que você tem na mão nesta noite? O que Deus tem permitido você ter nas suas mãos? O que Deus tem colocado e permitido você ainda usar, mesmo na sua pouca fé, mesmo você estando fraco, mesmo você não vendo a porta aberta, mesmo você não vendo a cura, o que você tem aí nas suas mãos? É um braço levantado, então levanta o braço e adora. É um grito de glória a Deus, então dá esse grito de glória a Deus.
Ei, é um louvor, então louva a Ele. É uma saudação, então solta essa voz. Deixa Deus te usar a partir desta noite. Não fica preso em meio a situações, sendo que Deus já deu na sua mão a ferramenta certa. Nós vamos ver na Bíblia muitas pessoas passando por um processo. E em meio ao processo, a gente precisa entender que esse processo é um serviço contínuo. Nas empresas são usados processos para fazer algumas situações, que é o que? Um serviço contínuo, ele não para. Ele tem algumas engrenagens para funcionar, tem alguns passos para que funcione bem. Tem alguns passos que você precisa fazer para que dê certo. Irmão, o que você está falando? Tem hora que a gente está passando por momentos tão difíceis. Estamos vivendo em meio a um processo, em meio a um exercício contínuo, a um costume, a um modo de se viver. Você vai para a sua casa e a situação não muda lá na sua casa. Você volta aqui para a igreja e a situação não muda ainda. Você vem aqui, você ora, você levanta a mão quando as pessoas falam para você levantar a mão, e a situação não muda, mas você ainda está no meio do processo. Irmão, o que você está dizendo? Eu já falei para você aqui que talvez você não vai ter força, você vai ter que ser empurrado. Talvez no meio do processo você não tenha a coragem para pôr para fora aquele grito que nem deu Bartimeu: filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas uma coisa a gente aprende ao meio ao processo: não importa se é costume, não importa se você está acostumado a fazer assim, mas nessa noite Deus está mandando dizer: esquece o que está lá e usa o que você tem na mão, que eu vou mudar esse processo na sua vida. Nesta noite Deus está dizendo para nós: usa o que você tem na mão. Ei, quem falou que você não ia chegar? Quem falou que essa ferramenta era fraca? Nesta noite Deus está mandando dizer: em meio a esse processo, usa o que você tem na mão. É oração, volta a orar. É louvor, volta a orar. É leitura da Bíblia, volta a ler. Nessa noite precisamos usar o que Deus já deu na sua mão, o que Deus colocou na sua mão. É interessante que o meio ao processo, a gente percebe que às vezes não surge resultados. E isso é muito comum quando um processo se dura muito tempo. Quando um processo leva mais tempo do que o normal. Quer um exemplo? Alguém que fica doente, busca por uma cura. A tendência da pessoa é desanimar. Com o passar do tempo, se o milagre não vem, ela começa a desanimar. Quem perde o emprego, se não é recolocado, e muitas vezes talvez financeiramente igual no mesmo emprego, ou no emprego com financeiro maior ou igual, vai sentir o baque, vai se sentir constrangido, vai se sentir desanimado. Ei, mas essa noite Deus está mandando eu dizer para você: usa o que você tem na mão. Ei, usa o que você tem na mão, igreja. Ei, chega na sua casa, levanta a mão e proclama: esta casa é do Senhor. Ei, essa seara é do Senhor. Esse armário é do Senhor. Essa família é do Senhor. Ei, toda a minha casa é do Senhor. Estamos com as ferramentas em meio ao processo, mas não estamos usando de forma certa. Quer um grande exemplo? Testemunho. Não se vê mais tanto testemunho como se via antes. Eu lembro de uma época que se comprava um pacote de feijão, porque juntou as moedinhas na gaveta. Você via as irmãs testemunhando aqui. Você via o povo testemunhando aqui.
Olha, peguei o ônibus, o motorista freou, eu ia cair, uma pessoa me segurou, vim e testemunhava aqui. É ferramenta que nós estamos deixando de usar, porque milagre hoje só é se for grande, se for muito dinheiro na conta, se for um carro que veio e foi um grande milagre. Ei, o grande milagre é as misericórdias do Senhor que se renova a cada manhã, e você tem ar para respirar, você está respirando, Ele está no meio do processo, mas Ele está te dando a ferramenta para sair do processo. Olha, quer ver uma coisa? Hoje, Ricardo, quando a gente vai abastecer, em todo posto de gasolina tem cashback agora. Não é verdade? Todo posto que a gente vai tem cashback. Esses dias, às 4 horas da manhã, eu fui levar a Valéria, e passamos num posto, aí eu falei, vou pegar o aplicativo para pegar o cashback. Estamos deixando de usar as ferramentas que o Senhor nos deu. Como, irmão Ivan? Hoje só fazemos algo se recebemos algo de volta. Tem que ter algo voltando. Tem que ter um retorno. Não importa a porcentagem, tem que ter um retorno. E o mundo aí fora vai ensinando isso para a gente. E aí a gente vai colocando isso na nossa alma e trazendo aqui para dentro. Acha que o nosso ato de vir até a casa do Senhor tem que ter um retorno. Tem que ter um cashback. Ei, quer o cashback? Foi lá na cruz do Calvário, você não merecia nada, Ele morreu por você, Ele te salvou, você merecia o inferno, Ele te salvou. Talvez se Ele não mudasse a sua vida, você estaria nas drogas, no bar, a sua família estaria destruída, mas não, hoje em meio ao processo, você está dentro da casa de Deus, e Ele está dando salvação para a sua vida, salvação para a sua casa. Olha, estamos vivendo deste modo, estamos perdendo a ferramenta que Deus nos deu, pelas ferramentas que o mundo está nos dando. Não amamos mais como amava antes, não convidamos mais para vir a esta casa como convidávamos antes, e isso eu estou falando primeiramente de mim. Precisamos voltar a fazer o que Deus nos ensinou. Precisamos voltar a fazer o que Deus começou na nossa vida. E nessa noite Ele está mandando eu dizer para você: usa a ferramenta que você tem. Ei, usa a ferramenta que você tem. Você está perdendo a batalha à toa. Você está perdendo essa guerra à toa. Usa o que Deus te deu, está na sua mão para ser usado, está na sua mão, começa a usar a partir desta noite, chega na sua casa e faz diferente, chega no seu lar e faz diferente, porque o processo vai acabar, esse deserto vai acabar, esse vale vai passar, essa tempestade vai acabar. Irmão Ivan, legal, muito bom que você falou, entendi. O que tem a ver com Bartimeu? Bartimeu, ele estava vivendo esse processo. O nome Bartimeu significa filho de Timeu. Bar, filho, Timeu. É simples assim. A história vai dizer que o pai de Bartimeu, Timeu, era um general. E os romanos foram lá e mataram ele. E furaram os olhos de Bartimeu. Isso é o que a história vai dizer. E ali para ele é dado o quê? Uma capa e uma placa para que ele pedisse. Para que ele pedisse esmola. Às vezes nos processos, o que sobra para a gente é a vergonha. Sabe por quê? Porque tem processos que vêm para nos envergonhar. Tem processos que vêm para trabalhar tão dentro da gente, na nossa alma,
Que aí ele começa fazendo o quê? Pela vergonha ele começa quebrando o orgulho. Porque muitas vezes é só a vergonha que quebra o orgulho. Aí tem processo que a gente vai perceber que a gente está envergonhado. Alguém que tinha uma situação financeira boa e de repente perde. O que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai se sentir envergonhada. Uma pessoa que era casada, perdeu família. O que ela vai acontecer com ela? Ela vai se sentir envergonhada. Deus manda dizer nesta noite: esse processo não é o seu fim. Esse processo não é para te destruir. Ei, pô, você pode estar até passando vergonha. Você pode estar até se sentindo envergonhado. Mas nessa noite o Espírito Santo manda te dizer: eu estou aqui com você, em meio à vergonha, em meio à situação difícil, em meio ao vale, em meio ao deserto, eu estou com você. O interessante, que Jesus está indo, e de repente vai dizer o texto qual a gente leu, a qual eu li, que percebendo ele, que Jesus de Nazaré estava passando, ele gritou. Só que existe um ato muito simples aí no meio, e é isso que a gente tem que aprender em meio ao processo. Irmão Ivan, que ato é esse? Ele estava pedindo esmola, ele estava com a sua capa da vergonha, ele estava com a plaquinha, ele não enxergava, mas ele estava à beira do caminho, ele estava ali pedindo, mas ele vai perceber que Jesus está vindo. Olha, no meio desse processo você tem que tomar essa ação. Irmão Ivan, que ação é essa? Ei, não se preocupa com o momento. Sabe por quê? Bartimeu, ele estava ali pedindo. Ele estava ali pedindo. Quando ele percebeu que era Jesus, ele deixou para lá a necessidade, ele deixou o problema, ele deixou a dificuldade, ele deixou tudo aquilo que todos estavam olhando, e fez o que, irmão Ivan? Usou a única ferramenta que ele tinha. Que ferramenta é essa? A ferramenta que ele usou era a voz. Ele começou a clamar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. No meio do processo, usa a ferramenta que você tem. No meio do processo, usa a ferramenta que você tem. Já estou encerrando. Olha, muitas vezes a gente acha que está dentro dessa casa de oração, a gente tem que estar no estilo super-homem ou Mulher Maravilha. Mas tem gente que vem aqui nesta casa de oração para poder chorar, porque aqui é o melhor lugar do mundo para você derramar as suas dificuldades. Ei, aqui dentro não é lugar de super-homem, Mulher Maravilha. Aqui ninguém é maior do que ninguém, é todo mundo igual. Aqui dentro quem manda ainda é Deus. Aqui dentro quem comanda ainda é o Espírito Santo de Deus. Aqui dentro a gente tem que vir com a cabeça: eu vou para adorar, mas Ele vai me responder. Eu vou para me entregar, mas Ele vai fazer. Eu vou para derramar, e Ele vai fazer na minha vida. Maria Madalena, Fábio, a ferramenta que ela tinha era aquele perfume naquele momento. Que ela vai chegar, ela vai se derramar. E o interessante é que aquela situação de Maria Madalena, a gente vive muitas vezes. Jesus já estava na casa, já estava à mesa. A mesa representa para o judeu sacrifício, lugar de sacrifício, lugar de comunhão. Já tinham lavado os pés de muitos que entraram, menos de Jesus. Já tinham beijado muito, menos Jesus.
Olha só, Maria Madalena está saindo de um processo, mas ela vai pegar a ferramenta que ela tem, e a ferramenta que ela tem é entrega, a ferramenta que ela tem é se derramar perante ao Senhor. Fica um segredo para nós, ou no começo, ou no meio, ou no fim do processo, se derrama aos pés do Senhor, se entrega aos pés do Senhor, e deixa aos pés do Senhor, porque Ele pode fazer na sua vida, e concluir esse processo na sua vida. O interessante, é um culto, não é, Ricardo? Estavam os apóstolos, Jesus, e o povo, é um culto, mas ninguém adorou. Precisa vir alguém com a ferramenta para se derramar. Tem hora que a gente está esperando alguém fazer, alguém dar glória a Deus, levantar as mãos, mas Deus está falando nesta noite, é você que eu estou incomodando, que eu quero usar aqui dentro, é com a sua ferramenta mesmo que eu vou te usar, é com essa ferramenta que eu vou te levantar, vou te exaltar, vou pôr de pé, é com essa ferramenta, porque achamos que aqui dentro temos que ser forte. Vou dar um exemplo. Jesus está falando com o povo está com fome, e de repente ele fala assim: olha, o povo está com fome, mas se eu mandar eles embora, eles não chegarão até as aldeias. De repente os discípulos vão falar assim: olha, tem um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Está vendo? E você achando que a sua ferramenta não dava para nada. Está vendo? Você achando que você não é capaz de fazer. Está vendo? Traz a sua ferramenta e põe nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Quando a gente põe nas mãos do Senhor, Ele faz assim, ó. Ele dá graça ao Pai, Ele divide. Ele dá graça ao Pai, Ele divide. Ele dá graça ao Pai. E o milagre começa a acontecer e passar para o outro. E vai passando para o outro. E vai alcançando ao outro. Ei, põe a sua ferramenta nas mãos do Senhor. Porque nesta noite, Ele quer começar uma nova história na nossa vida e na nossa casa. Bartimeu clamou, mas tem um segredo muito simples aí, e eu preciso que essa noite, você saia daqui entendendo, que no meio do processo, você precisa usar a ferramenta que Deus te deu. Irmão Ivan, eu não vejo, então grita. Irmão Ivan, eu não vejo, então grita. Irmão Ivan, eu não vejo, então escuta. Sabe por quê? Porque primeiro Bartimeu escutou que Jesus estava vindo. Depois ele vai usar a outra ferramenta. Qual era a outra? O grito, a voz. Por que que você está esperando para usar a sua ferramenta? O Espírito Santo está ardendo ao meu coração, e eu preciso dizer, tem pessoas aqui que estão no processo, mas está no processo porque não está usando a ferramenta que Ele deu, e tem hora que Ele tem que tirar tudo, para ficar apenas uma ferramenta. Talvez você não está ouvindo Jesus vir, talvez você não está vendo Ele vir, mas comece a usar a sua fé e clamar a Ele, porque Ele vai dizer: clama a mim e eu te responder-te-ei. Ei, está na hora da gente usar a ferramenta que tem. Ei, se você não sabe qual é, se derrama aos pés dEle, que Ele vai falar com você, e Ele vai te instruir, Ele vai dar estratégia, em meio a esse processo, Ele vai te usar, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Entendamos, processo não é para nos matar. Processo
não é para nos destruir. Processo é para revelar apenas o quanto você ainda confia em Deus. Irmão Ivan, não entendi. Como assim o processo vai revelar quanto eu ainda confio em Deus? Usando essa ferramenta que ninguém dá nada, no meio do processo, Deus vai te levantar. E eu tenho certeza que quando você clamar, filho de Davi, tem compaixão de mim, Ele vai parar a multidão, e vai ir ao seu encontro, e vai te curar, e vai restaurar, vai reavivar, vai levantar, vai te pôr de pé, porque eu sirvo um Deus fiel, e nesta noite Ele está dizendo, estou levantando crentes nesta casa, para uma grande e boa obra, e vou usar com a sua ferramenta. Receba do Senhor, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, e eu já agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus, somos gratos a Deus por tudo que Ele nos deu nessa noite, pelas palavras, louvores que tivemos aqui, graças a Deus. Domingo, a nossa escola dominical, às 9 da manhã, o culto aqui às 6h30, conto com a presença de todos os nossos irmãos. E sábado é o GA, que estará sendo ali no Brumado de Minas, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele nos deu. Deus abençoe cada um que esteve aqui presente, cada um que esteve na live assistindo. Deus abençoe Ivan, Deus abençoe os presbíteros que estiveram aqui. Deus abençoe todos os irmãos, em nome de Jesus. Vamos continuar orando uns pelos outros, para que o Senhor venha nos dar a vitória. Quero pedir aqui para o presbítero Cláudio estar orando pelo término do culto. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, né, irmãos? Vamos continuar orando pelos nossos irmãos que necessitam de oração. No momento da oração, o irmão Eduardo, ele também pediu oração pelo pai dele, que teve um AVC e já luta há 6 anos contra o câncer, né? E ele pediu oração dessa igreja. E nós cremos que o Senhor ouve a oração deste lugar, né? E nessa oração de término do trabalho, do culto de hoje, Deus ainda ele pode fazer um milagre na tua vida. Deus ainda ele pode vir agir através da tua fé, né? Você que está aí nos vendo, nos assistindo, saiba que Deus ele é poderoso, irmãos. Ele faz milagres onde você nem imagina, né? Ele pediu a oração, nós estaremos também orando pelo pai do Eduardo, e eu creio na vitória do povo de Deus. Você que tem uma causa, você que tem algo que apresentou ao Senhor, este culto o Senhor já vem falando conosco, mas o Senhor ainda ele pode fazer alguma coisa especial até o final deste culto, irmãos. Basta você colocar a tua fé em ação. Você crê, irmão? Você crê que Deus ainda faz milagre? Você crê que Deus ainda visita aquele que está ali no leito de enfermidade, que está sem esperança, que está desacreditado pelos médicos? Deus, ele é poderoso, irmãos. Vamos orar com fé, agradecer ao Senhor por este culto, continuar orando pelo nosso pastor, pela nossa pastora, a nossa irmã Odília, a nossa irmã Maria, a nossa irmã Ana também. As irmãs, elas não podem estar conosco devido a estar no grau de risco, né? E outros irmãos que não podem estar aqui, mas Deus, ele sabe de todas as coisas, né, irmãos? Nesse calor que fez hoje, a vontade é estar em casa, no sofá, né? Comendo uma pipoca, tomando um refrigerante, um suco gelado, mas você, um sorvetinho, né? Mas você veio aqui. E você não veio aqui em vão. Deus, ele vai entregar uma vitória nas suas mãos ainda hoje. Você crê? Vamos orar, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa.
te adorando nesta noite, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para ouvir o clamor do teu povo, ó Pai. Nesta noite nós adoramos a Ti com louvores, nesta noite nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Nesta noite nós abrimos os nossos corações para receber as bênçãos do céu. Papai amado, nós cremos no milagre, Senhor. Nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, que neste momento está ouvindo a oração deste lugar. Pai amado, o teu filho pediu oração, ó Pai, pelo seu pai que está internado, Senhor, com a luta, Senhor, dessa enfermidade do câncer há 6 anos. Visita, Senhor, esse homem, ó Pai, onde ele estiver neste momento. Visita, Senhor, todos aqueles teus servos que necessitam da cura. Visita, ó Pai amado, Espírito Santo de Deus. Vá onde o homem não consegue ir agora, Senhor, e age com teu milagre, age com a tua cura, Senhor. Age com tua salvação na vida do teu povo. Nós cremos no teu poder, Senhor, porque o Senhor é um Deus vivo e poderoso, está neste lugar, está ouvindo a oração do teu povo neste momento, Senhor, e nós cremos na vitória do teu povo. No nome de Jesus, leva o teu povo em paz e segurança, e assim nós agradecemos, no nome de Jesus. Creia na vitória, irmãos, creia que Deus é poderoso, amém? Estenda a sua mão. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, não somente hoje, mas que ela permaneça para todos sempre. Todos podem dizer amém? Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.